Caríssimos, bom, hoje nós vamos começar o estudo da parte especial do Código Penal brasileiro. Vejam bem, essa parte especial ela vem sendo modificada com constância, ano a ano. Por quê? Porque a sociedade vai evoluindo, os crimes vão sendo perpetrados de uma forma mais evoluída e isso requer uma modificação legislativa para nós conseguirmos atualizar a legislação ao momento que a sociedade vive. Perfeito? Vamos lá. O primeiro crime que nós vamos estudar, ele está lá no título 1º dos crimes contra a pessoa, mas no capítulo 1, que fala dos crimes contra a vida. Então, o nosso objeto aqui, né, o legislador criou, tipificou algumas condutas que atentam contra a vida humana. Vamos lá. O primeiro deles é o homicídio. E aí, no homicídio, eu tenho que estudar o homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. Perfeito? Bom, vamos lá. Quando eu não tenho uma hipótese que qualifica o homicídio, perfeito? E não estou diante de nenhuma das hipóteses que causam diminuição da pena para cair no homicídio privilegiado, eu vou responder pelo homicídio simples com a pena de reclusão de 6 a 20 anos, tá? Mas o que é o homicídio? Aí o homicídio está lá definido como matar alguém. O que é matar alguém? É tirar a vida de um ser humano, perfeito? E aí o tipo penal, ele está se referindo não à vida intrauterina, mas à vida extrauterina. Então, se eu tiver a morte de um ser vivo, um ser humano vivo, mas esse ser humano, ele ainda está intrauterino, eu não vou falar de homicídio, eu vou falar de aborto. Então, o homicídio, ele só existe depois que eu tenho a vida extrauterina, tá ok? Bom, aí seguindo essa lógica, nós vamos lá para o homicídio privilegiado que está previsto no parágrafo 1º. Então, tem algumas motivações que vão levar à redução, à diminuição da pena de 1/6 até 1/3. Professor, quais são esses motivos? E aí eu preciso que você decore esses motivos, porque isso vem caindo constantemente nas provas. Então, são 3 motivações que podem levar ao reconhecimento do homicídio privilegiado e, consequentemente, atuar na redução, na diminuição da pena do infrator. Vamos lá. Quais são as motivações? Primeira, é aquela que ocorre, né, o autor do crime, qual que é a motivação? Por que ele mata? Porque ele é impelido por um relevante valor social. O que é relevante valor social? Tem a ver com o interesse coletivo. Vamos colocar que o indivíduo, né, ele pratica, ele é um político que ele pratica um furto à nação, né? A nação, várias pessoas morrem em decorrência da corrupção daquele indivíduo. E aquilo lá gera uma comoção social gigantesca e acaba por algum indivíduo desses praticar o homicídio. Então ele pratica o homicídio por quê? Porque ele é impelido, ele é motivado por um relevante valor social, de ordem geral, ordem coletiva. Eu também posso ter, entre as causas de diminuição da pena, o relevante valor moral. E aí o autor do crime, quem pratica o homicídio, ele é impelido por um interesse particular, mas que as pessoas entendem como legítimo, perfeito? Que na verdade, não é que o cidadão pratica o crime e ele está absolvido, ele está livre, não. Ele pratica o crime, ele vai ser condenado por homicídio, mas ele vai receber uma redução da pena porque as pessoas conseguem se consternar com a motivação do crime. Então, um relevante valor moral. Prestem atenção, naquele caso onde o pai, verificando que a filha foi estuprada por um determinado indivíduo, ele é levado por aquela motivação que é de ordem particular e acaba matando o estuprador da filha. Ele vai responder pelo homicídio, ele não está autorizado a matar o estuprador,
mas as pessoas entendem que esse cidadão ele merece uma redução da pena porque ele tinha uma motivação que dá para entendê-la, tá ok? Terceira situação é quando eu cometo o crime impelido, né, sendo motivado por um domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, essa causa, ela tem dois cenários, aonde eu preciso de enquadrar nesses dois cenários para receber a redução da pena. Quais são esses dois cenários? O primeiro, o autor do crime, ele está impelido por uma violenta emoção. É uma emoção intensa que eu não consigo controlar. Ou seja, por conta daquele sentimento de emoção, de ódio, de rancor, de ciúme, por conta de uma situação dessa, né, que é uma emoção, eu sou tomado por aquela violenta emoção e não consigo mais controlar-me. Mas olha só, tem que ter o segundo requisito, que é logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou seja, a vítima provoca o autor, provoca no autor aquela violenta emoção. E logo em seguida, aquela injusta provocação da vítima, o autor sendo tomado por aquela violenta emoção, acaba praticando o homicídio contra essa vítima que causou aquela violenta emoção. Tá ok? Então são essas três causas que vão levar o homicídio a ser reconhecido como um homicídio privilegiado. E aí, meus amigos, em sentido contrário, eu passo para o homicídio qualificado. No homicídio qualificado, o que acontece? O autor, ele tem alguns motivos que vão fazer com que ele cometa o crime, que ele é rechaçado pela sociedade. A sociedade não aceita, vê aquilo como gravíssimo. Ou, para praticar o homicídio, ele utiliza meios, modos para executar o homicídio que causam uma repulsa social. Por conta disso, o homicídio ele é qualificado e ele tem uma pena diferenciada, uma pena mais gravosa. Prestem atenção. A Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072, lá de 1990, ela entende o homicídio qualificado como um crime hediondo, tanto na sua forma consumada quanto tentada. E aí, senhores, tem várias restrições que estão lá na 8.072 para esse autor de crime, tá ok? Bom, vamos lá. Professor, quais são as qualificadoras que transformam o homicídio em qualificado? O primeiro deles é quando o homicídio, ou seja, o matar alguém, é praticado mediante pago ou promessa de recompensa. É o que a gente chama de homicídio mercenário. O indivíduo ele não tem nada contra a vítima, mas mata porque ele tem interesse, vantagem, né? Por outro motivo torpe. O que é torpe? É um motivo vil, um motivo insignificante, que causa repugna, que é repugnante para as pessoas. Perfeito? Então, isso também está ligado à ganância, por isso que está no mesmo inciso, ok? O inciso 2 já fala do motivo fútil. O que é motivo fútil? É diferente do motivo torpe. No motivo fútil, eu tenho uma motivação muito insignificante, desproporcional. O indivíduo me xingou, fui lá e matei ele. A desproporção é muito grande. Perfeito? Terceira qualificadora, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso, cruel, ou que possa resultar perigo comum. Então está mostrando a forma como eu pratico o crime. O que eu uso, o meio que eu pratico, né? Então eu vou lá e coloco veneno, ou seja, a vítima é pega totalmente de surpresa, ela não consegue esboçar nenhum tipo de reação, né? O fogo, o explosivo, olha só, matar alguém queimado, né? Explodir aquela pessoa, então é algo que causa repulsa, é um meio muito grave, né? Para se matar alguém. A questão do homicídio empregando a tortura, que é totalmente diferente da tortura
qualificada pela morte, né? Na tortura qualificada pela morte, o indivíduo tem o interesse de torturar e acaba matando. Aqui não. Aqui o indivíduo quer matar, o dolo dele é matar, mas ele vai matando, torturando a vítima. Ok? Bom, vamos lá. Outra qualificadora é quando eu pratico o crime, a traição, usando da emboscada, mediante dissimulação. Tudo isso, meus amigos, do inciso 4º, está mostrando o quê? Está mostrando que o autor, né, do crime, ele é muito frio, calculista, ele não dá chance nenhuma da vítima de ter um tipo de defesa. Ele mata pelas costas, ele mata na tocaia, na emboscada, né? Então, isso gera qualificadora. Bom, outra qualificadora é para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aí presta atenção, essa quinta qualificadora, ela tem que estar ligada a um outro crime, né? Ah, então eu fui lá, pratiquei um roubo, mas o roubo está sendo descoberto. Então, para ocultar esse crime de roubo, eu vou lá e mato as pessoas. Ou eu tenho um vigilante, ele está lá no banco vigiando o banco. Para eu conseguir chegar no meu intento de roubar, eu mato aquele vigilante, né? Então, cai exatamente no inciso 5º. Olha só, o inciso 7º também está muito na moda, né? Aquela questão que eu pratico o homicídio contra as autoridades ou agentes do 142, 144, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, quando o homicídio tem relação com a função. Ou, por exemplo, o policial militar, o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil está na função, ou quando ele não está na função, mas o homicídio é em decorrência da função dele. Ah, eu pratiquei uma prisão contra um traficante grande e esse traficante ele vai a me perseguir e tirar a minha vida. Vejam bem, esse inciso qualifica inclusive o crime dessas pessoas contra a família, né? Contra o cônjuge, contra o companheiro, contra um parente desse agente ou autoridade, né? Então, se um indivíduo, esse traficante que foi preso, ele vai atrás da esposa do policial militar e mata a esposa do policial militar porque o policial militar efetuou sua prisão, esse que matou cai na qualificadora do inciso 7º, tá ok? Vamos lá. Meus amigos, vamos dar continuidade ao inciso 8º do homicídio qualificado, a 8ª qualificadora. É quando eu emprego arma de fogo de uso restrito ou proibido nesse homicídio. E vejam bem, quando eu tenho essa qualificadora, o legislador pensou na potencialidade lesiva do armamento restrito ou proibido. É óbvio que a legislação muda bastante, né? E para essa qualificadora existir, eu tenho que ir lá no decreto do Exército, das Forças Armadas, que trata das armas que são de uso restrito ou proibido. Eu observo qual é a arma lá e se a arma enquadrar naquele dispositivo como de uso restrito ou proibido, eu tenho essa qualificadora ativa, existindo naquele fato concreto, tá certo? Então, se for de uso restrito ou proibido a arma, qualificadora do crime. Vamos lá. Inciso 9º, também é uma qualificadora que leva apenas em conta a idade da vítima, contra menor de 14 anos. Isso vem a reforçar exatamente a proteção contra as crianças e os adolescentes, né? Então, na verdade, alguns fatos aconteceram no país que acabaram por motivar o legislador a incluir essa qualificadora para proteger aquele menor de 14 anos, né? Que seria uma pessoa mais vulnerável. Então, por isso que tem a qualificadora. Todas as qualificadoras têm uma pena de 12 a 30 anos, então é muito mais grave do que um homicídio simples, perfeito? O parágrafo 2º-B, aí ele já fala de aumento de penas quando o homicídio é praticado contra menor de 14 anos. Então a gente já viu que homicídio contra menor de 14 anos, por conta da sua vulnerabilidade, ele já é qualificado,
perfeito? Só que em algumas hipóteses, nas 3 hipóteses que nós vamos falar agora, ele vai ter aumento de pena. E aí o legislador fala assim, ó, no inciso primeiro, o aumento de pena aqui é de 1/3 até a metade. Então o legislador ele vai fazer um julgamento ali, quanto que ele vai aplicar de pena, de 1/3 até a metade. Se a pessoa, né, esse menor de 14 anos, é uma pessoa que tem deficiência, que tem doença, que implique maior vulnerabilidade. Então ele já tem a vulnerabilidade de idade e agora, além dessa vulnerabilidade, ele tem outra vulnerabilidade, que é a deficiência ou algum tipo de doença. Perfeito? Vejam bem, no inciso segundo fala do aumento de 2/3 da pena, tá certo? É muita pena aumentada. Se o autor é ascendente, padastro, madastro e assim segue, né? Ou seja, meus amigos, nesse caso, o autor e vítima têm uma relação muito próxima. É o caso, por exemplo, do pai ou da mãe que mata o próprio filho. É óbvio que isso causa uma maior repulsa, tá certo? Então tem uma pena muito mais gravosa. No inciso terceiro também prevê um aumento gigantesco, 2/3 da pena, se o crime for praticado em instituição básica de ensino, né? Pública ou privada. Meus amigos, por quê? Por conta desses recentes acontecimentos envolvendo escola, né? O indivíduo entra numa escola e mata as crianças ali dentro. Então, eu já tenho uma pessoa vulnerável, um menor ali de 7, 8, 9, 10 anos, né? Que já é vulnerável por conta da idade, e o fato ainda é mais gravoso, que o indivíduo tenha coragem de entrar numa instituição de ensino, de educação, para praticar aquele fato. Então tem um aumento de 2/3. Eu tenho também, meus amigos, o homicídio culposo. O homicídio culposo, o autor do crime não tem a vontade de matar, ele não quer matar, mas tem uma coisa que faz parte das nossas vidas. Todos os seres humanos, tem um dever objetivo de cuidado para com o seu semelhante. Perfeito? A partir do momento que eu deixo de adotar esse meu dever de cuidado com o meu semelhante, causa um resultado, nesse caso, resultado morte, eu vou responder pelo homicídio culposo, se tiver previsto, ou por outro crime que esteja previsto como culpa, né? Então, no caso, eu tenho homicídio culposo. Vamos colocar que eu moro numa rua bem movimentada, num determinado prédio bem alto, e aí eu coloco lá no parapeito da janela um vaso gigantesco. Eu sei que ocorre muitas intempéries, eu sei que venta muito, eu sei que chove muito, mesmo assim eu deixo aquele vaso vulnerável de planta lá. Eu sei que várias pessoas passam próximo à minha janela e mesmo assim eu não me preocupo com o meu semelhante. Aquele vaso cai e mata uma pessoa, né, que está passando na calçada, perfeito? Respondo por homicídio culposo. Na questão do homicídio culposo, o parágrafo 4º prevê um aumento de pena, e aí eu preciso que os senhores também se atentem com relação às possibilidades aqui desse aumento. Então, quando eu tenho um homicídio culposo, ou seja, eu não tenho dolo de praticar a morte, né, aquela morte advém de uma responsabilidade onde eu fui negligente, imprudente ou imperito, mas nesse caso, meus amigos, além disso tudo, faltou ao autor inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, o cidadão ele é profissional, imaginem um médico, profissional, né? E aí, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele erra, ele deixa algum objeto dentro da paciente ou do paciente que vai causar sua morte a posteriori. Isso é o erro profissional, né? Isso aí gera aumento de pena. Se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seus atos ou foge para evitar ser preso em flagrante, demonstra insensibilidade para com o seu semelhante, né? Ele causa o fato e ele não socorre, ele não liga para ninguém, não pede ajuda para socorrer, né? Foge, deixa a pessoa agonizando. Não, isso tudo mostra uma insensibilidade e gera aumento. Agora, no parágrafo 4º também, tem aumento de pena para o homicídio quando ele é doloso, tá? Então agora eu tenho vontade de praticar. E aí, esse aumento de pena, ele é previsto em 2 hipóteses, né?
quando eu tenho menor de 14 anos e o maior de 60, que são pessoas vulneráveis, né? Tem vulnerabilidade, ok? Existe hoje uma discussão no sentido do menor de 14 anos, já que o menor de 14 anos, por si só, quando ele é doloso contra menor de 14 anos, existe o quê? Qualificadora. Hoje, o homicídio contra menor de 14 anos já é um homicídio qualificado. Também existiria, para essa questão, que é a mesma causa, o aumento de pena ou não? Isso está em âmbito de discussão doutrinária, perfeito? Mas com relação ao maior de 60 anos, não existe nenhuma discussão. Ocorre o aumento de pena, tá ok? Vamos lá. O parágrafo 5º, ele traz a hipótese de perdão judicial. O que é o perdão judicial? Perdão judicial, primeiro, ele só pode ocorrer no homicídio culposo. Homicídio doloso não tem perdão judicial, tá? Nem que seja o homicídio privilegiado. Se foi doloso, não tem perdão judicial. Pode ter redução de pena, mas perdão não, tá? Então, o perdão é uma hipótese que cabe só na culpa. O que acontece no perdão? O juiz, na verdade, ele não vai resolver aplicar a pena. Porque o fato é tão gravoso, a consequência daquele homicídio é tão gravoso, que atinge o agente mais do que qualquer pena. Então, o agente já quase que pagou por aquilo pelo sofrimento dele. Então, imagina um pai, por exemplo, dando a ré no seu carro, não vê o filho e atropela e mata o seu filho. Olha que hipótese, e isso acontece, né? Temos casos reais disso. Adianta eu pegar esse pai e encarcerar ele? Não adianta. A consequência, a morte do filho já é tão gravosa que o juiz perdoa judicialmente aquele crime, tá ok? Vamos lá. Lá no parágrafo 6º, eu já tenho novo aumento de pena, de 1/3 até a metade, se o crime é praticado por milícia privada, né? Ou por grupo de extermínio. Por quê? É o que eu falei lá no começo para os senhores, né? A sociedade vai mudando. Esse fato principalmente ocorre onde? Rio de Janeiro, é o contexto lá, né? Aonde? Aonde eu tenho grupos armados, paramilitares, que se intitulam pessoas do bem, mas essas pessoas, elas vão exterminando, né? Por exemplo, grupo de extermínio, eu sou justiceiro, aí começa a matar, né? Mata autor de furto, está furtando muito, passou o cidadão, cancelou o CPF dele. Milícia, montei um grupo aqui agora, nós que tomamos conta dessa sociedade. Não, gente, existe o Estado, tá certo? Então, por mais que alguns concordem, mas existe o Estado está aí para regular ou regulamentar a vida em sociedade. Então, esse tipo de grupo é altamente rechaçado pela legislação, por isso que tem aumento de pena nesses casos. Caríssimos, dando continuidade, nós vamos tratar agora do artigo 121A. Esse artigo também fala do homicídio, mas é um homicídio mais específico, tá certo? Esse artigo ele foi introduzido pela Lei 14.994 de 2024, conhecido por pacote antifeminicídio. Por que pacote antifeminicídio? Porque essa lei só não altera um dispositivo legal. Ela vem e altera vários dispositivos, Código de Processo Penal, o próprio Código Penal e vários tipos penais. Então, essa lei ela foi responsável por tipificar o feminicídio de forma autônoma. Antes dela, o feminicídio era um homicídio qualificado, estava dentro do 121, do artigo 121, que trata do homicídio, nas qualificadoras, perfeito? Agora não, agora o feminicídio, matar uma mulher por razões de condição de sexo feminino, ele já vem como tipo penal autônomo, com uma pena, inclusive, mais gravosa. Eu estou falando de um homicídio contra a mulher com uma pena de 20 a 40 anos. Então, é um crime extremamente grave, com a pena extremamente alta, tá certo? O que nós temos que ressaltar relacionado a esse tipo penal autônomo, feminicídio? Primeira situação. Professor,
toda vez que eu tiver uma mulher figurando como vítima de homicídio, eu estarei diante de um feminicídio? Não. A resposta é não. Vejam bem, o próprio artigo fala: matar uma mulher por razão da condição de sexo feminino. Então, eu tenho que verificar se estão presentes os elementos caracterizadores desse feminicídio. Perfeito? Quando eu tenho um homicídio onde, por exemplo, o marido mata a mulher por desavenças do casal, aí eu tenho essa razão da condição de sexo feminino, e aí sim o cidadão responderia pelo feminicídio. Perfeito? Então eu tenho que verificar no contexto fático se essa condição de sexo feminino está presente ou não no homicídio. Perfeito? Outra problemática que tem, e aí a discussão já vai para o campo doutrinário e jurisprudencial, o que é essa matar mulher? O que inclui no termo mulher? Perfeito? E aí eu tenho a doutrina e a jurisprudência divergindo muito, né, com relação a esse tópico. Se um homem se considera mulher, e isso aí vai influenciar no matar mulher, né? O critério que hoje ainda vem sendo adotado é o critério jurídico, que é aquilo que consta no registro de nascimento da pessoa. Ela classificada como homem, como o sexo masculino ou sexo feminino. Mas isso é muito polêmico nos dias atuais. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 121, ele traz para nós a explicação exata daquilo que pode ser considerado como razões da condição de sexo feminino. Então, eu vejo o caput falando que para ocorrer feminicídio tem que estar relacionado à morte da mulher por razões de condição de sexo feminino, e o parágrafo 1º me explica quando existe essa razão da condição de sexo feminino, trazendo duas hipóteses. A primeira é a questão da violência doméstica e familiar. Aí eu tenho que ir lá na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, no artigo 5º, e lá estão especificados os casos de violência doméstica e familiar. Incorreu em um daqueles casos, existe condição de sexo feminino, é feminicídio. Perfeito? Segundo caso, por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E isso acontece por deveras vezes, tá certo? Várias vezes a gente tem um homem que tem aversão, por exemplo, ao sexo feminino, ou a própria mulher que tem aversão também a outra mulher, e ela mata por condição daquela vítima ser do sexo feminino, por menosprezo, por discriminação à condição de mulher. Aí cai no inciso 2º, é outra condição que leva o caso para ser reconhecido como feminicídio. No parágrafo 2º, aí eu já tenho os casos de aumento de pena, ou seja, situações que vão aumentar a pena devido à sua maior gravidade. Então, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade, em alguns casos. Primeiro, durante gestação, né? Então, a mulher ainda é gestante. Durante a gestação, aí vamos lá. Nos 3 meses posteriores ao parto, então o legislador está protegendo a mulher durante a gestação, terminou a gestação nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança ou adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Qual que é? Então, o legislador aí trouxe 3 casos diferentes, tá? Os 3 casos vão levar ao aumento de pena. Qual que é a necessidade, o requisito para o autor incorrer em um desses 3 casos? Que o autor tem que conhecer essa situação relacionada à vítima. O autor sabe que a vítima é gestante e mesmo assim promove o feminicídio. O autor sabe que a vítima teve uma criança recentemente, então ainda está durante esse período, os 3 primeiros meses, logo após o parto,
e o autor conhece essa situação da vítima, cai no caso aí, tá certo? Vamos lá. E o inciso segundo? O inciso segundo já protege também o quê? Aquela vítima, mulher, né, que tem menos de 14 anos, que tem mais de 60 anos, que tem deficiência ou é portadora de doença degenerativa que acarrete uma situação limitante ou uma vulnerabilidade física ou mental. Então, a gente está vendo que o legislador está protegendo as pessoas que são mais vulneráveis, ou por questão de idade, né, pouca idade, maior idade, ou aquela que tem alguma deficiência física ou mental, né, uma dificuldade, uma situação que vai limitar a condição daquela pessoa. Mesma situação no inciso segundo. O autor tem que conhecer essa situação, ou a idade ou a deficiência da vítima. No inciso terceiro, o aumento está relacionado à presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima, ou seja, o autor ele promove aquela morte da mulher, né? E tem os parentes da vítima testemunhas da prática do crime, meus amigos, né? Então é óbvio que a conduta é muito mais gravosa. Ele está praticando o crime na presença de descendentes ou ascendentes da vítima, está causando uma dor muito maior àquelas pessoas ligadas à vítima. Perfeito? O inciso quarto, em descumprimento das medidas protetivas de urgência que estão lá na Lei Maria da Penha, né? Então, eu tenho já uma medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima e, mesmo assim, o autor não se importa e passa por cima da vida e da decisão do judiciário. Ele ignora tudo, ignora o Estado, ignora as ordens, ignora a vida. É óbvio que a pena dele tem que ser aumentada, né? E nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do 121, são casos onde eu tenho um homicídio qualificado, lá na circunstância do 121, esses três incisos tratam de qualificadora do homicídio, né? Como, por exemplo, matar de tocaia, de emboscada, né? Então, nesses casos, eu também tenho um aumento de pena, justamente porque quando o autor promove o feminicídio nessas condições, ele está promovendo o crime numa situação de vulnerabilidade da vítima, aproveitando a vulnerabilidade da vítima. E o inciso terceiro já fala assim, ó, comunica-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias elementares previstas no parágrafo 1º. Então, volta lá no parágrafo 1º, né? Bom, vou voltar aqui, senhores. Ó, volta aqui no parágrafo 1º e fala o quê? Considera-se razões de sexo feminino. Então, nesses casos, né, o que está falando aqui? Ó? Que essa condição comunica-se ao coautor ou partícipe. Então, vamos colocar, o marido promove a morte da esposa, tá? O marido responde pelo feminicídio. Por quê? Porque razão de sexo feminino foi observada na relação marido e mulher. Está previsto lá no parágrafo 1º que isso é uma condição que mostra que existiu condição ou razão de sexo feminino ali. Tá certo? Então mostra isso. O que o parágrafo 3º está falando? Se o marido teve ajuda, ou seja, teve a ajuda de um colaborador, que a gente chama de coautor ou partícipe, se o crime foi cometido por 2 ou 3 pessoas, essas pessoas que participaram do crime, né, o coautor ou o partícipe, eles também responderão por feminicídio, porque essa circunstância elementar, né, comunica-se aos que participaram do crime. Então, mesmo que ele não seja marido ou ex-marido daquela vítima, a circunstância do autor principal vai ser passada para os demais, vai ser comunicada. Então, todos eles responderão pelo feminicídio, e não o marido por feminicídio e os outros por homicídio. Não. A pena vai ser
eles vão responder pela mesma pena do feminicídio prevista, ok?